Oi, boa noite a todos. Nós vamos começar agora o nosso webinar. Eu fiz essa solicitação aqui para a gente falar nas nossas otimizações, né? Como é que a gente faz aqui desse trabalho o melhor possível. Além do boa noite, eu gostaria que vocês dissessem aqui no chat para a gente, quem ainda não falou, se tem alguém que está pela primeira vez em algum evento do IPC, ou se já fez alguma live, já participou de algum evento assim das nossas redes sociais, mas nunca participou de uma aula, ou está chegando agora. Fala para a gente aqui no chat, quem é você, está chegando agora. O Frederico já também falou aqui, o Derek já falou que participa de outros eventos, já é um veterano. Frederico lá de Uberlândia. Klebia está pela primeira vez. Gente, é muito legal ver tanta gente de primeira vez. E esse evento foi feito assim, sob medida para vocês. Então, o que a gente quer é que se sintam o mais acolhidos possível, que a gente possa aqui, né, a partir das nossas limitações que a gente tem de tempo, de horário, trazer um conteúdo que seja evolutivo para você, que você saia desse evento melhor do que entrou. Mas a gente vai ter que ter algumas regras aqui de convívio para a gente conseguir administrar. A gente está com quantas pessoas até agora? Quantos somos? Alguém pode me dizer? 59, né? Quantos, Patrícia? 60 está aparecendo aqui. Legal, gente, muito bom. Então, como é muita gente, a gente não vai poder usar o microfone, deixar o microfone aberto. Então, a gente pede que as perguntas sejam feitas no chat. Então, se vocês tiverem dúvidas, espero que vocês tenham. Nosso objetivo aqui é também colocar algumas pulgas atrás da orelha de vocês, deixar vocês com dúvidas, com questionamentos, isso é sempre importante. Na medida do nosso possível, a gente vai puxar algumas perguntas assim que possam ser umas perguntas que possam ajudar os outros. E aqui a gente está fazendo, para quem está aqui pela primeira vez, né, um primeiro contato, sabendo aqui, né, quem somos nós, o que a gente quer, como que a gente vê a vida. Vocês também podem entrar em contato conosco, tirar algumas dúvidas. A equipe nossa de voluntários vai estar disponível até para depois do evento. Então, pessoal, eu gostaria de começar também aqui apresentando os meus colegas professores, a professora Patrícia Alves, que coordena o curso juntamente comigo. Professora Patrícia, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está muito feliz de contar com a presença de vocês aí para abrilhantar o nosso debate aí hoje, tá? Isso, a professora Alessandra Nascimento, que vai falar um pouco para a gente da aula de projeção consciente. Boa noite, Alessandra. Olá, gente. Boa noite. Professor Maurício Bottino, nosso especialista em autopesquisa. Professor Maurício, boa noite. Boa noite a todos. É com satisfação que estou aqui hoje para a gente debater esse tema tão importante. E eu encerro a apresentação dos professores com o professor Ailton Maia. O professor Ailton Maia é um professor EPCOM. O EPCOM é um epicentro consciencial. Um professor aí que, por seu veteranismo, pelo seu domínio energético, parapsíquico, ele aí tem essa importância e nos ajuda aí demais nesses desassédios, nessa energização do nosso curso. Professor Ailton, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, professores, e um especial boa noite aí para todos que estão conectados com a gente. Legal, estamos em 63 colegas evolutivos nesse momento. Gente, a gente vai começar a nossa apresentação dando uma base, principalmente para quem está chegando agora, e para quem já nos conhece, né, para os veteranos aí, a gente pede para que vocês observem, né, o quanto que essa introdução ela é importante, inclusive para a formação de campo energético. Tem gente aqui que está chegando agora, mas que já sente energia, já percebe energias. Então, o que mais a gente pode perceber desse nosso webinar? O que é uma vida multidimensional? Então, essa é a nossa intenção com esse webinar, de dar esse ponto de vista da conscienciologia. Obviamente, multidimensionalidade, né, ou as outras dimensões que a gente convive, e que se sobrepõem umas às outras, isso não é, obviamente, uma característica só da conscienciologia. A gente entende que a vida é multidimensional pela natureza. E nessa observação da natureza, muitas linhas de conhecimento observam essas relações, observam esses fenômenos. Vamos colocar alguns exemplos, né? Por exemplo, clarividência, por exemplo, a percepção bioenergética,
a saída para fora do corpo de forma lúcida, né? O povo chama de projeção astral, ou a gente chama aqui de projeção consciente. Então, são questões aí multidimensionais que as pessoas foram observando ao longo da humanidade e que a conscienciologia traz um ponto de vista da autocientificidade para esses fenômenos e para essa vida multidimensional. Então, a gente vai mostrar aqui um pouco do que, como a conscienciologia observa a questão da bioenergética, a questão da projeção consciente e como é que a gente pode usar esses dados multidimensionais para a nossa autopesquisa. Então, aqui vocês vão perceber que a conscienciologia não trata do fenômeno em si só pelo fenômeno. A gente não quer estudar a vida multidimensional só pela curiosidade de observar outras dimensões. Nossa intenção aqui é saber o que eu quero com isso. Como é que isso pode me ajudar a ser uma pessoa melhor? Como é que amanhã, depois de ter vivenciado um fenômeno, eu posso ser uma pessoa um pouco melhor do que eu era hoje? Me entendendo um pouco melhor e, ao me entender, também entendendo um pouco o outro. Então, a gente vai expor aqui hoje um pouco desses 3 pilares, né? Das bioenergias, da projeção lúcida, da autopesquisa. E a gente propõe aqui nesse webinar a gente vai apresentar esses 3 pilares, mas eles serão aprofundados num curso que a gente vai ministrar nesse final de semana. Então, primeiro a gente criou esse curso, né, um curso feito para pessoas de primeira vez, pensando assim, quem está chegando agora, que tem muitas dúvidas, assim como eu tive, assim como a professora Patrícia teve, a professora Hilda, a professora Alessandra, o professor Bottino também tiveram, todos nós já estivemos na posição que vocês estavam, com muitas dúvidas, e tentando entender um pouco mais, sabendo que aquilo tinha um propósito evolutivo, mas não sabendo o quê. Então, a gente, na nossa experiência de professores, todos aqui veteranos, né, professores de cursos avançados da Conscienciologia, a gente escreveu um curso pensando em quem está de primeira vez. Mas aí a gente pensou, mas como é que a gente explica esse curso, né? Então, esse webinar é também para explicar esse curso, mas mesmo que vocês saiam desse webinar e pensem, não vou fazer esse curso agora, para mim não vai ser interessante, a gente quer que vocês saiam um pouco melhores do que entraram em relação ao conhecimento, ou pelo menos de saber em que porta bater quando vocês tiverem dúvidas aí e entenderem que a Conscienciologia pode ajudar nesse entendimento de autocientificidade. Vamos dar um panorama assim, né, do que é a Conscienciologia. Fala no chat aí quem que já ouviu falar do professor Valdo Vieira. Certamente muita gente do Espiritismo já viu esse nome, né, em alguns livros. Ele psicografados também pelo Chico Xavier, Evolução em 2 Mundos, né, muita gente já leu esse livro no Espiritismo. Mas via o nome do Valdo, e muitos espíritos não sabem o que aconteceu com o Valdo. Ele saiu do espiritismo, o que foi? O professor Valdo é um médico lexicógrafo. Lexicógrafo é a pessoa que escreve dicionários. E ele é o propositor da Conscienciologia. Então, ele criou a Conscienciologia, propôs a Conscienciologia como ciência, porque ele sentia essa demanda de existir uma linha do conhecimento que estudasse a multidimensionalidade, estudasse a condição da evolução pessoal, pelo método científico. Agora, não na ciência convencional, como a gente entende, como a gente vê muito focada na matéria, no materialismo. Ele propôs uma ciência que estuda a multidimensionalidade a partir da própria consciência. Então, ele não só propôs uma ciência nova, como ele propôs uma nova forma de fazer ciência. Porque se conscienciologia é a ciência que estuda a consciência mais próxima de nós somos nós mesmos, né? Então, a autopesquisa, a autocientificidade faz todo sentido a partir daí. Esse é o professor Valdo, projetor lúcido desde os 9 anos. Tem um documentário do professor Valdo, a gente pode passar o link depois para vocês conhecerem um pouco mais do propositor da Conscienciologia. E o professor Valdo também é fundador do IPC, essa instituição aqui que está acolhendo esse evento, está acolhendo vocês, Instituto Internacional de Projeciologia, estudo da projeção, e conscienciologia, estudo da própria consciência a partir da autocientificidade. O IPC foi a primeira instituição da conscienciologia. A gente vai comemorar aí 33 anos no próximo janeiro. Existimos desde 88. Temos 21 centros educacionais. Então, vocês vão ver aqui no online que tem voluntário do Brasil todo ajudando a construir esse evento. Então, agora no online, a gente tem 21 centros educacionais, mas todos voluntários muito unidos, trabalhando em conjunto. E mais de 800 voluntários, inclusive na Argentina e no Brasil. É uma instituição que funciona a partir do voluntariado.
porque a gente entende, assim, que muitos desses voluntários que estão aqui, incluindo os nossos professores, a gente entende que isso faz parte do sentido da nossa vida, né? A gente faz o que faz porque a gente entende que a gente nasceu para fazer isso. A gente nasceu para se auto-pesquisar, se auto-melhorar, e a gente também quer tentar trazer um pouco do que a gente aprende para os colegas evolutivos aí, para vocês. Pessoal, a gente vai passar a palavra para o professor Ailton, ele vai falar um pouco aí da visão dele de uma vida multidimensional, a partir da ampla experiência multidimensional que ele tem. Vocês, por favor, tragam questionamentos aqui no chat, que à medida do possível, eu vou trazendo aí para o professor Ailton também. Tudo bem? Professor Ailton, a palavra está contigo. Bom, pessoal, vamos dar uma boa noite de novo, né? Porque agora estamos com 81 pessoas aí conectadas. Então, para quem não recebeu esse boa noite especial, pela participação de todos, estamos aqui em cima de um tema, né, em cima de uma abordagem, em cima de uma proposta de criar aí um tripé sobre a nossa vida, né? E que vida é essa, né? Essa vida chama muita atenção da gente, para todos que estamos aqui conectados, vivendo essa experiência de estarmos no dia a dia, sendo influenciado por pessoas, ambientes, notícias, hoje com o advento da internet mais unificado, mais interativo. Então, energias, pessoas, ambiente, o mundo inteiro conectado, muitas vezes na palma da nossa mão. E isso que parece simples, a gente pode estar interagindo com essas pessoas em forma de celular, tablet, computador, interagindo com manchetes, com várias questões e muitos estímulos, principalmente externos, né, no nosso dia a dia. São metas no trabalho, são demandas familiares, são saúde, carga de sono, enfim. Temos tantas demandas no nosso dia a dia. E aí, como que a gente circunda, como que a gente percebe, como que a gente se olha, como que a gente filtra essas nossas relações, a nossa atuação, né, no dia a dia, conturbado, agitado, movimentado, e muitas vezes a gente com pouca informação sobre a nossa realidade em si, temos poucos estudos, como o professor Tiago já traçou aí para a gente, pouco se estuda sobre a nossa própria consciência. Quando isso é feito, normalmente é delegado aí uma terceira pessoa, uma estudo, né? Pessoas que estudam a mente como um todo, pessoas que estudam tudo que está muito condicionado ao nosso corpo físico, né? Muitas vezes o nosso próprio psique, do ponto de vista aí desta vida, como funciona. Então, assim, uma boa característica para a gente começar a estar pensando nessa vida dimensional é como olhar. Muitos de nós somos impulsionados durante a nossa vida a olhar essa vida de forma multidimensional. Às vezes a gente tem alguma experiência que a gente não explica direito, alguma informação que o jornal, que a revista, que o livro, ou que o vizinho, que o familiar não consegue explicar a respeito de alguma coisa que aconteça na nossa vida. E muitas vezes buscamos essas informações em diversas linhas do conhecimento. Então, temos aí religiões, temos o amigo da esquina, né? O guru, a magia, né? O universo conspira aí ao meu favor. Então, temos N variáveis aí para estar percebendo aquilo que a gente não consegue explicar no nosso dia a dia. Aquelas questões que muitas vezes varremos para aquela nossa intimidade mais profunda, para ver se elas esquecem de incomodar, enquanto a gente vive aí a nossa meta do trabalho, o atendimento à família, o nosso dia a dia. Só que muitas vezes isso traz algum incômodo, ou então a gente sente uma pendência por a gente às vezes não poder explicar algumas coisas, não poder entender o que está acontecendo. E principalmente, não ter um local adequado, a informação adequada que vá ajudar a entender, a explicar, ou para que eu possa usar isso de forma positiva, não só para mim, como para qualquer outra pessoa. Então é muito comum, a gente procura religião, e aí tem os dogmas, tem os preceitos, tem pessoas dando opinião, ou então tem evolução lá dentro, você tem que atingir o grau tal para poder ter a informação X, enfim. Tem muita literatura. E o que nós temos nessa literatura? O que a gente é diferente nisso?
Por que a gente está com uma nova proposta? Primeiro, que a Conscienciologia, como o professor Tiago trouxe, é uma ciência que estuda a consciência. Nós não temos nenhuma ligação, nenhuma conexão com o processo religioso. Então, a ideia é a gente criar condições de estrutura, através de técnicas, para que a gente possa se pesquisar, se entender melhor, conversar, fazer uma reflexão sobre isso, trabalhar com as nossas bioenergias, que não é a energia lá da luz da nossa casa, é a nossa energia própria, né? Tem o nosso autogerador, que somos nós mesmos. Então, trabalhar com as energias, sair eventualmente, muitos chamam de projeção astral, né? Esse fenômeno de sair do corpo, trabalhar, experimentável através de técnicas e registrável através de autopesquisa, de escrita, conjunto. Então, esse afã de procurar informação sobre a nossa realidade acaba nos levando, às vezes, a caminhos que, em vez de explicar, complicam um pouco mais. Ou então, criam uma explicação temporária, até a página 50. Depois eu chego na página 50, não consigo mais perceber essa vida dimensional, multidimensional. Então, vamos falar aqui de como é que seria a nossa vida se a gente pudesse perceber os nossos encontros, os nossos relacionamentos, a nossa atuação no dia a dia, como se fosse de um drone, né? Como a gente percebesse a nossa vida ali embaixo se passando, as nossas relações entrando, e a gente num drone com uma visão maior, com uma percepção maior de ambiente, com um campo de visão mais amplo e entendendo mais ou menos qual é a nossa realidade ou aquilo que a gente veio aqui fazer nesse momento, ou como que eu posso lidar melhor com pessoas, com o ambiente, e comigo mesmo, principalmente. Então, como é que seria isso? De que maneira eu poderia usar uma condição não física, uma condição de conhecimento maior? Como é que é a alavanca? Como que eu decido as coisas no processo decisório? Normalmente, o que a gente faz, né? Quando você tem uma prova, você vai fazer um teste, a gente estuda a matéria. Estuda a matéria para ter um entendimento daquela prova melhor, para conseguir uma nota maior. E quando a gente decide as nossas coisas no dia a dia, muitas vezes a gente estuda por um ângulo muito pequeno. É como se a nossa bibliografia de estudo fosse muito restrita, porque ela fica limitada à nossa visão muito intrafísica, muito acima do que é o ambiente físico, essa energia materializada, o corpo físico, as coisas que acontecem aqui no ambiente físico. Aquilo que chama mais imagina das decisões da nossa vida. E que, além disso, mesmo no corpo físico, mesmo achando que eu estou vivendo uma vida monodimensional, eu não estou tendo uma vida monodimensional. Eu estou interagindo com pessoas, com energias e com ambientes. Independente da minha lucidez, independente da percepção multidimensional. A ideia é de chamar a atenção para essa reflexão com ferramentas, com técnicas, com mais conhecimento em cima das energias, em cima da saída lúcida do corpo físico, utilizando aí outro veículo para se manifestar, sabendo quem é, quem é a sua família, o que está acontecendo com você, quantos reais tem na sua carteira, ou outra moeda que seja de outro país, enfim, mantendo a sua lucidez integral e recuperando, vivendo aquilo ali. Você está vivendo um mundo multidimensional como se você estivesse vivendo a sua vida no dia a dia. Então, esse mundo dimensional, ele favorece a gente a interpretar melhor aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, através da vivência da multidimensionalidade, nós conseguimos mais informações que muitas vezes são contundentes, momentos críticos ou para
Por exemplo, Professor Milton, eu vou te interromper um minutinho. Oi, professor? Professor Ailton? Vou te interromper um minutinho, porque cortou um pouco as suas últimas frases. Eu vou pedir para o professor desligar. Eu vou desligar o seu vídeo aqui, se o professor me permitir, porque eu acho que isso vai ajudar na questão da banda. E vou aqui compartilhar a tela da apresentação enquanto você fala. A gente fica sem os seus vídeos, eu acho que isso melhora um pouco a sua conexão. Mas eu queria já emendar numa pergunta, professor, porque a gente faz muita reflexão assim, né? Como você mesmo colocou, da questão financeira, por exemplo, como ela pode fazer com que a gente fique monodimensional. A gente acaba se limitando, pensando muito numa dimensão só, nessa dimensão material, por motivos plenamente justificáveis. Ao mesmo tempo, se a gente não abrir espaço para o novo, a gente não consegue pensar diferente. Então, como é que a gente compõe isso, né? Entendendo que a nossa realidade hoje está complexa, em vários níveis, só a realidade material já é bem complexa, né? Como é que eu abro espaço para o novo, né? Dentro da minha manifestação, e ainda assim consigo colocar a multidimensionalidade. E emendando, né? Será que a gente não está querendo complicar mais as coisas? Então, a vida já está difícil. E eu ainda já vou falar de energias, ainda vou falar de tudo isso. Como é que o professor vê isso nesse sentido? Oi, Thiago. Eu fiquei fora da internet aí, eu não vi a pergunta que você fez. Deu uma caída aqui. Você pode repetir aí o questionamento? Agora, será que foi ele que caiu? Foi. Já voltei. Vocês estão ouvindo? Estamos te ouvindo, sim, Ailton. Ok. Eu não ouvi a pergunta do Thiago. O Tiago perguntou, você falou com relação à questão financeira. Sim. Aí ele pediu para você dar a sua visão multidimensional com relação a essa questão financeira e com os momentos que nós estamos passando. É isso aí. Isso, só complementando, como é que será que a gente não está querendo dificultar muito as coisas, Ailton? Né? A realidade material já está difícil. Por que eu vou complicar as coisas ainda pensando em energia, ainda pensando em projeção? Isso tem algum benefício? Na verdade tem, né? Porque vamos pensar aqui do ponto de vista de tocar a sua vida, independente de pandemia, vamos ver só uma visão. Se eu tenho condições de perceber que eu já vivi muitas vidas, por exemplo, quantas pandemias eu já enfrentei, né, nas minhas vidas aí anteriores, e o que eu posso fazer? Seria mais uma pandemia no meu caminho? Eu continuo existindo. Pode ter desativado alguns corpos físicos, eu ter passado por morte biológica durante várias vidas, mas eu continuo existindo normalmente e estou até aqui, independente de pandemia, independente de doença, independente de sistema de governo, independente de tudo isso que acontece. Daí a relevância do estudo da nossa própria consciência. Então, muitas vezes, é a oportunidade que a pessoa tem no momento desse de reciclar, às vezes, a maneira de ter a subsistência, reciclar caminhos, verificar se a profissão está adequada à coerência da realidade consciencial dela. Muitas vezes a gente pode passar uma vida trabalhando igual um louco e correndo atrás de dinheiro e na profissão errada. Aquilo não está compatível com a sua realidade consciencial. Então, às vezes, a pessoa precisa ver o quanto de energia ela vai gastar com o quê. E só para a gente pensar, né, a pandemia ela traz vários outros contextos, além do contexto financeiro, né? Que a ligação do dinheiro com a energia ela é muito grande, Thiago. Porque da mesma maneira que eu gasto a minha energia, eu desperdício, eu não tenho conhecimento, isso também pode acontecer com o lado financeiro. Não estamos aqui querendo fazer apologia, nem diminuir a dificuldade, a recessão que uma pandemia traz, né? Mas estamos querendo dizer que a nossa realidade consciencial é muito maior do que isso. Existe muito mais dinheiro no planeta do que a nossa capacidade de gastar. Então, a gente precisa estar conectado do ponto de vista de energia, do ponto de vista de pensamentos, de sentimentos, com aquilo que é possível. Às vezes a pessoa não tem ou não tem muito acesso à questão financeira porque a relação dela com o que ela faz com o dinheiro não vou dizer que o que é bom, o que é ruim, mas não está de acordo com a realidade consciencial que a gente não conhece, porque a gente não se pesquisa. Então, acaba
a gente criando aí uma relação errada com aquilo onde você prioriza, com o que você gasta e para que você quer dinheiro, né? A mesma coisa com conhecimento. Para que eu quero conhecimento? Então, conhecimento bota a gente para refletir, para melhorar, para reciclar aquilo que a gente gostaríamos de melhorar, aquilo que não está tão bom, para valorizar aquilo que já está bom, que pode melhorar ainda mais, mas que já funciona muito bem no nosso dia a dia. Então, é muito importante. Do jeito que a gente procura fora, pessoas que dêem opinião por nós mesmos, da nossa vida, do que a gente sente, de como a gente age, nós podemos procurar dentro da gente, né? Procurar em nós mesmos, através da autopesquisa. O Botino vai estar tocando aí em cima desse assunto. Então, é aproveitar a sua vivência no dia a dia de forma multidimensional. A gente não precisa sair do corpo, sim. Eu não preciso sair do meu contexto de vida para entender que a minha vida é multidimensional, para aproveitar as benéficas dessa multidimensão, de ter mais informação sobre você mesmo, sobre os outros. Então, às vezes, aquela pessoa que te incomodava tanto, você já fez muito pior por ela, e é uma baita oportunidade de você estar do lado dela. E aí, em vez da gente ficar se vitimizando ou ficar pensando e jogando uma energia antagônica para aquela pessoa, a gente pode abraçar a situação, aproveitar aquilo, fazer uma reconciliação e viver bem, descarregar essa energia presa aí no emocional para viver melhor. Então, tem muita coisa que a gente passa a tomar atitude porque entende um pouco mais do fluxo cósmico, entende um pouco mais do que é a nossa consciencialidade fora do corpo físico. Então, isso aí é que é muito importante. E é esse convite aí que eu estou fazendo com muito, muito carinho, né, muito acolhimento para essas pessoas que estão conectadas, para ir adentrando aí aos poucos, conforme o webinar for andando aí, for crescendo. Então, fiquem conectados, aproveitem o restante das informações, porque ainda vai se falar bastante aí sobre a vida multidimensional. Ok, Thiago? Perfeito, professor Ailton, e a gente ali nesse slide fala da neofilia, né, essa vontade do novo. E esse é até uma solicitação que a gente pede, né, porque a gente tem várias pessoas de primeira vez aqui, pessoas que já estudaram em outras linhas, que têm outras opiniões sobre o que a gente está colocando. Então, a gente pede, né, e entende como uma boa otimização esse abertismo, essa abertura para o novo, né, professora Patrícia? Sim. Vamos, então, em frente. Vamos lá. Pessoal, boa noite aí a todos. A gente está muito satisfeito de vocês estarem aqui com a gente. A gente vai trazer, assim, algumas ideias para vocês. Essas ideias não são gratuitas, tá? Tudo que a gente falar aqui, como disse o professor Tiago no início dessa webinar, é proveniente das experiências dos pesquisadores da Conscienciologia. A Conscienciologia já tem 32 anos de atividade em pesquisas de experiências fora do corpo, que a gente fala, né? Em projeciologia e em conscienciologia, que é o estudo da própria realidade. Então, esse curso chama o quê? Vida multidimensional. O que nós queremos aqui é trazer reflexões para que a gente observe a riqueza que é essa oportunidade, é uma oportunidade ímpar da gente estar vivo nesse momento e aproveitar que partido nós estamos tirando dessa nossa existência, né, da vida multidimensional. Então, a gente vai trazer conceitos, nós vamos procurar trazer da maneira mais clara possível, mas se não estiver claro, vocês, por favor, perguntem, interajam com a gente, ok? Então, fica aí, né? Nós vamos pensar qual que é a nossa realidade no momento e o que nós estamos fazendo com ela. Primeiramente, a gente pede para vocês também não acreditarem em nada do que a gente falar aqui, nem mesmo no que a gente estiver informando, é claro. A nossa proposta é uma proposta científica, a gente propõe, a gente convida vocês a experimentarem o que a gente falar aqui em termos de teoria, o que nós trouxemos em termos de vivência pessoal. Por que isso, gente? Porque nós falamos de consciência, e consciência, o que é consciência? Somos nós, princípios inteligentes do universo, que manipulam as energias. Então, o que nós estivermos falando aqui diz respeito a nós mesmos.
às vezes pode até parecer assim, um pouco estranho para cada um de vocês, mas se a gente parar um pouco, pensar e refletir, a gente vai ver que a gente vivencia aquilo, que aquilo é realidade para a gente. Então, você pode procurar experimentar de maneira mais profunda, procurar ver se as informações têm lógica para você, tá? E a gente quer que essas ideias sejam expandidas daqui para frente. Pode passar para frente, professor, o próximo slide. Bom, essas informações, então, como eu disse, vêm da ciência conscienciologia, né? Que é a ciência que estuda a consciência. Como é uma proposta nova, o professor Valdo trouxe também uma proposta dela embasar em um novo paradigma, que a gente coloca aqui como pilares do nosso estudo. Tá? Então, assim, a gente pede que vocês sejam mais abertos, expandam mais a maneira de pensar e saiam um pouco da casinha da sociedade comum e da própria ciência convencional. E esses pilares que a gente traz aqui são construídos de qual maneira? Primeiro, a gente tem percepção de que no universo existem só duas realidades, a consciência, que é o princípio inteligente, e as energias. Tudo que não é o princípio inteligente é energia. Então, o nosso próprio corpo é energia, né? E nós somos princípios conscienciais que manipulam essas energias. Entender essas bioenergias são fundamentais para que a gente possa também entender a nossa relação com todos os outros pilares desse paradigma. O próximo pilar, né, uma vez que a gente entende essas bioenergias, e nós vamos ter uma aula aqui só sobre elas, nós vamos entender também que nós não somos apenas esse corpo físico que nós estamos nos manifestando agora. Nós temos 4 veículos que nós entendemos de manifestação, é o corpo físico, um corpo emocional, que nós chamamos de psicossoma, um corpo energético, um corpo mental, e esses corpos, eles são próprios para ser a manifestação do princípio inteligente, que é a consciência, nas diferentes dimensões. Então, nós vamos ver que nós não vivemos só a dimensão intrafísica. Vocês todos conhecem pessoas que já morreram, nós falamos até que dessomaram, porque elas perderam, elas descartaram esse soma, que é o corpo físico. Essas pessoas estão em outras dimensões, preparando para novas vidas. E nós, ao vivermos uma vida multidimensional, nós acessamos também essas outras dimensões e essas consciências que lá estão. Na verdade, essas consciências estão interagindo conosco o tempo todo e nós mal damos conta disso. E isso é muito importante, a gente saber o que é nosso e o que é da consciência extrafísica que está ali no meu ouvido falando as coisas para mim. Tá? E a partir dessa experimentação dessas outras dimensões, com esses outros corpos de manifestação, nós vamos perceber também que nós não somos frutos dessa nossa vida agora, Patrícia, que nasceu há 64 anos atrás. Eu sou fruto de várias vidas e venho acumulando as minhas experiências nessas várias vidas. Eu, hoje em dia, estou na minha melhor versão. Eu vim depurando a Patrícia, que passou por homens e mulheres nas várias vidas, e hoje em dia eu estou na minha melhor versão. E por que nós vivemos várias existências? No processo evolutivo, para nos entender, nos autopesquisar, certo? E melhorar a nossa condição, o nosso entendimento de valores da própria existência. Entender não só a gente, como as consciências que convivem com a gente. Passa para frente, por favor, Ailton. Ailton, tchau. Bom, como eu disse, então, no universo existem apenas duas realidades, que é a consciência, o princípio inteligente, e as energias. Tudo que não é consciência é energia.
Gente, isso, aquela própria fórmula do Einstein já admitia isso. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Quando ele colocava aquilo, ele já falava que a massa, tudo que é massa é energia, né? Então, nós somos consciência, um princípio inteligente que manipula as energias, se expressa através dos veículos que nós vamos ver, passa por várias dimensões, como eu coloquei também, intrafísicas e extrafísicas. Estamos manipulando essas energias. Nós temos 2 tipos de energias que nós falamos. Uma energia que é energia pura, gratuita, e primária, que está aí para todo mundo, que é energia imanente, energia da natureza. E a outra, que é a energia consciencial, que é a energia que cada um desses princípios conscientes absorve em termos de energia imanente e impregna nessa energia as suas informações. Foram informações que nós fomos adquirindo nessas nossas várias existências, né? Pode passar para frente. O Jamilson está pedindo ajuda aí, gente. Bom, então aqui, como eu coloquei para vocês, a consciência utiliza 4 veículos de manifestação. Tem outras linhas de conhecimento que falam em outros veículos, mas nós, na Conscienciologia, estudamos esses 4 veículos, que são os veículos que nós somos capazes de experimentar, experienciar nessa nossa vida intrafísica, que é o soma, esse corpo físico que nós estamos portando aí agora, de maneira mais sensível, mais palpável. Nós temos um corpo energético que está permeando esse soma, temos um corpo um psicossoma, um corpo emocional, que é o corpo que nós visitamos as dimensões das pessoas que não estão vivas e que nós saímos com ele toda noite, quando nós deixamos o nosso corpo soma dormindo, né? E permeando esses 2 corpos, nós temos o energossoma, temos ainda o corpo mental, ou nosso corpo mais nobre, que é o corpo do juízo crítico, do discernimento, que está dentro da cabeça do psicossoma. E o nosso corpo energético, que é responsável pelo encaixe desses todos os corpos. O mental soma está dentro da cabeça do psicossoma, o psicossoma está encaixado no soma. Então, todos vocês aí agora podem ter certeza que vocês estão com esses 4 veículos aí encaixadinhos. Ok? Pode passar para frente, por favor. Não, falou 2 agora. Sim. E por que é importante a gente perceber essa questão dos nossos veículos? Como nós vimos, os veículos estão associados a atributos de manifestação nossa. Por exemplo, quando nós nascemos, nós ganhamos uma bateria de energias, que são as bioenergias, que são os nossos potenciais de atuação. Nós comemos, nós agimos, nós conversamos, nós interagimos o tempo todo usando as nossas energias. Mas nós, ao usarmos as nossas energias, também nós nos expressamos com aquilo que a gente está sentindo. Então, o nosso corpo, aquele corpo psicossoma, é o corpo dos sentimentos, né? E, ao mesmo tempo, também, nós temos o mental soma, que é aquele corpo mais nobre, que está encaixado no psicossoma, na cabeça do psicossoma, que é o corpo mental, o corpo mais nobre que nós temos. Então, cada vez que nós morremos, nós descartamos o soma, e junto com o soma nós deveríamos também descartar aquela bateria que nós recebemos de energia, que é o energossoma, mas nós continuamos em outras dimensões com o psicossoma e com o mental soma. À medida que nós vamos trabalhando nas várias vidas que nós temos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas relações, a gente vai amadurecendo, vai existir um momento que nós não vamos precisar mais nascer na Terra. Nesse momento, então, nós vamos para uma outra dimensão, uma dimensão muito mais sutil,
muito mais refinada, onde nós vamos nos manifestar apenas com os nossos pensamentos, que são as dimensões mentais. Mas hoje, como seres humanos aqui na Terra, nós nos manifestamos com os nossos pensenes, pensamentos, sentimentos e energia. Não tem como dissociarmos uma coisa da outra. Se eu estou aqui falando com vocês, vocês estão percebendo meus sentimentos e o meu pensamento. Se eu manifesto de uma maneira diferente, vocês vão se perceber. Se eu chegar aqui, boa noite, gente! Como vocês passaram a noite? Eu manifestei as minhas energias de uma maneira diferente. Eu posso chegar aqui também e falar assim, boa noite, pessoal. Estão todos bem? Como passaram a noite? Vocês vão perceber sentimentos diferentes da minha manifestação. Se eu chegar aqui também e só falar, olha, gente, hoje nós só vamos pensar. Nós só vamos discutir ideias. Vocês vão perceber que eu estou priorizando o meu mental som, meus pensamentos. Ok? Muito bom, professora Patrícia. Preciso primeiro compartilhar que o meu sentimento foi de um susto no teu boa noite. Eu saí do curso e voltei rapidamente. Mas era isso mesmo, Tiago. Deu certo. Se era para isso, deu certo. E eu estou vendo também que nosso chat aqui não está muito acordado. Então, o seu boa noite foi bom para isso. Está faltando aqui perguntas. A gente sabe que tem muita gente com dúvida. A gente pediu para essas dúvidas não sejam feitas no microfone, né? Porque é muita gente. Estamos com 102 nesse momento. 102 participantes. Mas o chat está liberado, pessoal. Então, eu faço suas perguntas. Mas eu estava achando tudo muito quieto, até que o Derek fez uma pergunta que, olha, professora Patrícia, não vai ser fácil de responder, que é, se retornamos, né? Eu acho que ele está falando aqui de ressomas ou de múltiplas vidas. Há um limite no número de consciências no universo? Derek, essa pergunta que você colocou aqui é super complexa e a resposta é muito simples. Eu vou te dar uma resposta muito simples para essa tua pergunta complexa. A resposta é, não sei. E na Conscienciologia, a gente tem um cuidado com algumas perguntas aqui que elas não têm respostas, ou melhor, perguntas que a gente não tem dados para conseguir responder. A gente fala muito de fatos e parafatos, dos fatos extrafísicos. Quando eu não tenho parafatos, ou não tenho nem para onde começar a responder essa pergunta com dados, eu não consigo responder. Então, é o que a gente chama de mateologia, né, ou aquele estudo daquilo que não é comprovável. Então, existem algumas perguntas que são feitas pela filosofia ou por outras linhas de conhecimento ao longo dos séculos, que elas não têm resposta hoje práticas, né? Que a gente não consegue dizer assim, ó, é assim porque eu consigo experimentar isso. Eu não consigo. Então, a Conscienciologia procura responder aquelas perguntas que a gente consegue experimentar. E como é que a gente experimenta alguns parafatos? Saindo do corpo. Então, utilizando técnicas de saída para fora do corpo, de forma lúcida, a gente consegue experimentar algumas dimensões extrafísicas e não ficar aqui no bico do que a professora Patrícia colocou, do que o professor Ailton, do que o professor Tiago vai falar, mas a partir das suas próprias experiências. Então, a gente vê que muitas pessoas perderam muito tempo ao longo dos séculos fazendo perguntas que não tinham resposta naquele momento. Isso é saudável, é interessante para a criatividade, para a gente estar sempre ativo, buscando o novo. Mas a gente faz esse contraponto, né? Se a pergunta não tem resposta agora, é mais interessante, mais objetivo, faz mais sentido focar naquilo que eu consigo responder. Por exemplo, por que eu tenho determinado comportamento que eu não consigo lidar com ele? De onde vem isso? De que vida vem isso? Será que é de outra vida? Será que é dessa vida? Como é que eu faço para refletir sobre um comportamento meu que às vezes é negativo, deletério, que não está me ajudando, ou às vezes é um comportamento muito bom que eu tenho, que eu posso ainda aprimorar? De onde vem isso? Esse é o tipo de pergunta que a gente consegue ter dados para responder. A gente vai falar, a professora Alessandra, na sequência, vai falar da projeção. Projeção é uma ferramenta evolutiva como não existe outra. O IPC é o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, porque a projeciologia, a experiência para fora do corpo de forma lúcida, ela traz parafatos, ela traz paradados, ela traz dados e fatos extrafísicos que podem nos ajudar a compor as nossas ideias sobre a realidade multidimensional, sem depender de mais ninguém. Ah, mas nem depender do IPC? Não, sem depender do IPC. Mas nem depender da Conscienciologia? Não, sem depender da Conscienciologia. O que a gente quer aqui é trazer uma caixa de ferramentas para vocês. E com essa caixa de ferramentas que vocês façam autopesquisa. Se querem fazer cursos conosco, a gente vão ser super bem-vindos sempre. Palestras, lives, somos colegas evolutivos. Mas o que a gente quer trazer aqui é a questão da autonomia evolutiva.
para que você consiga, a partir de você mesmo, buscar aqueles dados que são possíveis de buscar e aqueles dados que não são possíveis, às vezes deixar por um outro momento, quando as questões prioritárias forem sanadas. Então, eu tenho certeza que eu não respondi a tua pergunta, né, Eric? E sinto muito aí pela minha limitação, mas eu acho que reflete um pouco sobre isso, né? Qual que é a prioridade? Qual que é aquilo que agora, se eu focar minha energia, se eu focar minha vontade, eu vou conseguir resolver por mim mesmo, aplicando técnicas. E aqui a gente traz esse ferramental, essa caixa de ferramentas, que é a Conscienciologia, para você utilizar uma ou outra ferramenta e ver como é que você se comporta com isso. Não deu certo? Meu amigo, tudo bem, continuamos amigos. Deu certo? Continua a sua autopesquisa através de método. Tá bom? Então, pessoal, novamente as perguntas aqui estão abertas. André Luiz fez uma pergunta? Tiago, tem uma pergunta do André Luiz aí, aproveita e responde aí. Quais são os pontos de convergência e de divergência entre o espiritismo e a projeciologia? Legal, André Luiz ainda fazendo uma pergunta do espiritismo. André Luiz, bem-vindo ao nosso espaço. A Conscienciologia e o espiritismo, assim, eles tratam da realidade multidimensional, né? Então, o espiritismo, pelo viés religioso, é claro que a gente sabe, né, que Kardec tinha uma especificidade muito científica, ele procurou trazer isso, mas a gente sabe também que no espiritismo, o espiritismo não virou uma espiritologia, então se perdeu muito a questão do aspecto científico. Então, se estuda a realidade multidimensional, mas na Conscienciologia a gente não estuda por meio de religião, a gente entende que isso deu o que tinha que dar. A religião, ela tem limitações que hoje, no século XXI, e para os séculos que virão, ela não vai conseguir resolver para as consciências. Existiu, né? A gente pode dizer que ajudou muita gente, a religião ainda ajuda muita gente, mas a proposta da Conscienciologia é estudo por meio da autocientificidade. A professora Patrícia colocou um slide assim, ó, não acredite em nada do que você vê nesse webinar. Não acredite em nada do que a gente falar. Tenha suas próprias experiências. E isso é um problema quando a gente fala de religião, principalmente quando a gente depende de uma pessoa ali que faz a mediação entre dimensões. A gente está dependendo da experiência dela. A gente não está fazendo as coisas por nós, utilizando a nossa própria vontade, vendo com os nossos próprios olhos e para olhos a realidade. Então, para deixar bem claro, né, existem várias divergências e convergências, mas para assim, deixar bem blocado assim, espiritismo é uma religião e a Conscienciologia é uma ciência da autocientificidade. A Conscienciologia também não é parapsicologia. Parapsicologia estuda as múltiplas dimensionalidades por meio do método científico convencional. Eles testam ali, né, com o grupo controle, por exemplo, a telepatia. Existem bons experimentos muito sólidos em relação a isso na parapsicologia. Mas a Conscienciologia também não é parapsicologia. A Conscienciologia entende assim, olha, o método científico funciona para a realidade material. Para a realidade consciencial, a gente precisa do método científico aprimorado para que a consciência consiga estudar ela mesma. Que a consciência seja objeto de pesquisa e o próprio pesquisador. Então, para deixar uns caminhos para a gente refletir, André Luiz, e quero aí tua opinião, até o final da palestra a gente vai tentar abrir para novas perguntas, mas para deixar bem claro, assim, o espiritismo é uma religião e a Conscienciologia propõe uma autocientificidade multidimensional. Gisele, eu estou vendo tua pergunta também, mas eu vou deixar a sua pergunta para o final, pode ser? Transmutar energia, promover o próprio equilíbrio. Patrícia, você quer pegar essa, se conseguir em um minuto? Sim, ela vai me dar o gancho para o próximo. Perfeitamente. Ótimo. Patrícia, então é contigo. Gisele, nós vamos entrar agora no assunto das bioenergias. Eu acho que você vai conseguir responder essa pergunta aí, tá? Se você não conseguir, você volta a nos perguntar. Então, vamos em frente, Tiago. Muda o slide, por favor. Não, é o anterior. Está pulando. Tá. Nós vamos agora a gente falar de bioenergias. Por que a gente vai falar de bioenergias? Porque nós estamos aqui com o corpo, uma bateria de energias que é muito rica e nós precisamos entender como é que nós agimos com essa bateria de energias. Se é uma bateria, ela carrega e descarrega o tempo todo. Então, importa a gente saber como é que ela está descarregando e como é que nós estamos carregando essa bateria também. E por que eu descarrego? Quando eu descarrego? Como é que eu estou interagindo com os ambientes e com as pessoas? Que tem muito a ver com o que a Gisele está perguntando ali, né? Então, vamos em frente, Tiago?
Pode passar o slide, por favor. Bom, vocês lembram que a gente colocou que nós temos 4 veículos de manifestação e o veículo tem um veículo de energias que permeia o soma e o psicossoma. Esse veículo de energia, gente, como eu disse, é uma bateria que a gente ganha cada vez que a gente nasce, né? Essa bateria pode ser uma bateria novinha, zerada, ou uma bateria recalchutada. Quando a gente estuda mais isso, vocês vão até entender a diferença de uma coisa para outra. Mas aqui, para agora, é importante a gente saber que a gente tem uma bateria de energias e que quando eu morrer, eu não precisar mais do corpo físico, eu perder o corpo físico, essa bateria não vai me servir mais, porque ela só serve para a vida aqui do planeta Terra. E de que é composta essa bateria de energias? Ela é composta de energias que estão circulando pelo nosso corpo, pelos nadis e pelos chakras, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Nós também não vamos entrar em detalhes com relação ao funcionamento de cada chakra desse e nem dos nadis, porque isso tem muita informação por aí, e nos nossos cursos a gente adentra mais nisso, mas agora a gente não vai poder gastar muito tempo com isso. Mas o que importa é isso, que nós temos uma bateria de energias que pode ser carregada e recarregada o tempo todo. E como é que isso acontece? Passa para o próximo slide, por favor. Passando só aqui para a gente lembrar os chakras principais, tá, gente? É o coronochakra, que é esse chakra mais nobre, que nos conecta com o cosmos. O frontochakra, que é o chakra que está entre as sobrancelhas, pode passar para frente, que é o chakra da clarividência. O nucal chakra, que é um chakra que está aqui na região da nuca, é por onde as consciências que não estão vivas interagem muito com a gente. O próximo chakra, o laringochakra, o quarto aqui na região da laringe, responsável pelo funcionamento dessa parte, da comunicação principalmente. O cardiochakra, o quinto chakra, faz aparecer aí, por favor, que está relacionado principalmente com o pulmão, o coração, com os nossos sentimentos. O esplênico chakra, que na região do baço, que é responsável pelo funcionamento, pela circulação das energias pelos outros chakras. O umbilical chakra, na região do umbilico. O sexo chakra, na região dos órgãos sexuais. Os palmochakras, na região das palmas da mão, que são chakras muito importantes para a gente exteriorizar, doar energias por eles, e os plantochakras, que estão na região dos pés. São chakras também muito importantes, porque nós somos seres que nos portamos sobre 2 pernas, né? E essas pernas, esses pés estão interagindo com a Terra o tempo todo, absorvendo as geoenergias, as energias telúricas, e levando essas energias para o sexo chakra e sendo distribuída para todos os outros chakras. Então, é muito importante que a gente saiba absorver as energias pelos chakras, pelos plantochakras. Pode passar para frente, então. Bom, e o que nós fazemos com essa bateria de energias? Primeiro, se nós temos uma bateria de energias, ela precisa ser vitalizada, as energias precisam ser distribuídas por todo o nosso corpo. Então, para isso, a gente promove um movimento que a gente fala que é de circulação das energias. A gente circula essas energias do alto da cabeça, passando por todos os chakras, células do nosso corpo, até a região dos plantochakras, e a gente volta com esse movimento de cima para baixo, de baixo para cima, aumentando a velocidade paulatinamente até atingir o estado que é o máximo que a gente consegue movimentar, que a gente chama de estado vibracional. Nós vamos procurar sentir o nosso corpo como se fosse um corpo vibrando. Tá? Esse estado, gente, é importantíssimo. E essa manobra que a gente fala, o estado vibracional, a gente deve procurar fazê-la pelo menos umas 20 vezes por dia para que a gente equilibre as nossas próprias energias. Outra manobra extremamente importante é a manobra de exteriorização de energias. Para que nós queremos estar com as nossas energias bem?
para poder fazer assistência. O que seria fazer assistência? Interagir bem com as pessoas e com os ambientes, né? Gisele, que perguntou, que ela chamava, dar o melhor que nós podemos para as pessoas e para os ambientes que a gente interage. Para isso, nós precisamos saber trabalhar essas energias e também estar com os nossos pensamentos, sentimentos e energias no melhor estado possível. Por quê? Porque as energias levam junto com elas os nossos pensamentos e sentimentos. Essa manobra a gente chama de exteriorização de energias, é a manobra que nos permite interagir, então, com as pessoas e com os ambientes. A terceira manobra que a gente coloca aqui, então, é a manobra de absorção de energias. Faz aparecer a figurinha aí para mim, Tiago. A absorção de energias nos ajuda a reabastecer o nosso corpo energético com aquelas energias imanentes que a gente falou aí, do sol, da terra, do vento, do ar, da água, das plantas, e nos reabastecer de energia, reabilitarmos, reativarmos de maneira bem potente o nosso corpo energético. Como é que a gente absorve e exterioriza energias? Por todos os chakras do nosso energossoma, ok? Passa para frente, então, por favor, Tiago. E aqui nós vamos entender, então, como é que acontece essa interação com as pessoas. Eu encontro com uma pessoa, começo a interagir com ela, pode passar para frente. O que acontece? Eu vou exteriorizando energia sem querer ou querendo e vou aprofundando. Não, volta para trás, por favor. E vou aprofundando essa interação com a pessoa. Esse estado, a gente chama essa manobra, esse evento, a gente chama de acoplamento áureo. Nós vamos fazendo uma interfusão das nossas energias. E chega um ponto que essa interfusão é mais intensa. E nessa interfusão mais intensa, nós somos capazes de absorver os pensamentos e os sentimentos da outra pessoa. A gente faz o que a gente chama de assimilação simpática. Gente, essa manobra é muito legal, muito importante, porque é aqui que eu consigo entender a pessoa, perceber como a outra pessoa está, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas e essa outra pessoa. E eu vou doando energias para ela, porque a interação entre duas consciências é igual dois vasos comunicantes. Se eu estou cheia de energia, a outra pessoa está com energia baixa, ao interagirmos, nós vamos trocar energia e os dois ficarem com energia no mesmo patamar. Mas, finalmente, ao separar, eu preciso reabastecer o meu energossoma com as minhas energias e me liberar das energias da outra pessoa. Por quê? Não me interessa ficar com a energia dos outros. Interessa que eu tenha o meu corpo energético bem ativado em dia. Então, como é que eu faço para reabastecer meu corpo energético? Trabalhando com aquelas manobras que a gente pôs, principalmente o estado vibracional e a absorção de energias imanentes. Por isso, quando a gente toma um banho de cachoeira, vai para a mata, toma um banho numa praia deserta, a gente não sente bem, porque nós estamos absorvendo energia. Para frente, por favor, Tiago. O próximo, Tiago. Bom, antes de passar para a próxima aula, tinha um outro slide aí que não apareceu, mas tudo bem. Eu só quero lembrar a vocês uma coisa importante. Se a gente não aprender a dominar as nossas energias, alguém vai fazer isso por a gente, ok? É o que acontece, por exemplo, com as pessoas que sobem no palanque e falam muito bem, com os líderes religiosos, com os atores, eles exteriorizam as energias deles para fazer acoplamento com a gente, absorver as nossas energias e assim nos manipular com os pensamentos deles, assim, manipular mesmo a palavra, né? Mas influenciar com as ideias e pensamentos deles. Então, importa que a gente esteja lúcido para as nossas energias, que a gente saiba trabalhar as nossas energias,
tá? Que a gente domine as nossas energias e que a gente as utilize da maneira mais assistencial possível, porque nós nascemos para fazer assistência, ok? Então, eu agora vou deixar com vocês a professora Alessandra, que ela vai abarcar agora o nosso próximo assunto aí, tá? Olá, pessoal, boa noite. Então, a gente vai falar aqui dessa etapa da projeção consciente. A professora Patrícia comentou que a gente nasce com uma bateria, né, gente? Que é a bateria de energia que a gente recarrega essa bateria. E todas as noites acontece um fenômeno com os nossos veículos para que essa bateria se recarregue. Isso acontece de modo automático, de modo natural. Todo mundo passa por esse fenômeno. O veículo energético, ele se expande para que possa absorver um pouco mais de energia. Esse é o fenômeno da descoincidência. Qual é o detalhe que a gente quer abordar aqui? E próximo slide, Tiago. É que esse fenômeno, ele pode acontecer de modo lúcido ou de modo inconsciente. Ele também é conhecido como viagem astral, desdobramento, experiência fora do corpo, e é estudado desde o Antigo Egito, desde que o homem é homem, ele estuda um pouco esse fenômeno, só que a ideia que a gente traz com a projeção lúcida, né, é que a gente comece a entender que isso é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. E dentro dessa habilidade tem uma coisa muito interessante. Exato, obrigada, Tiago. Que é o seguinte, como é que a gente sabe se está projetado? Como é que vocês... a professora está falando ali que todo mundo se projeta. Como é que eu sei que eu estou projetado? Porque pode acontecer da pessoa se projetar e ela continuar dormindo inconscientemente em cima do próprio corpo, né? Os veículos se descoincidem, como a professora Patrícia Alves mostrou no slide anterior, mas a pessoa pode não estar lúcido. Então, o que a gente quer trabalhar e que a proposta do IPC, a proposta da Conscienciologia e da Projeciologia, que é a ciência que estuda esse fenômeno da projeção, é aumentar a lucidez. Então, o que a gente pode sentir quando a gente está projetado? A gente confunde muito projeção com sonho. Aqui, pode ir. Boa, aí, ótimo. Próximo slide, próximo, Tiago. Aquele outro mesmo. Isso. A gente confunde muito a projeção com sonho. Então, quando a gente está sonhando, a gente não tem controle sobre as ações. Quando a gente está sonhando, a gente não volita, não sai voando. Quando a gente está sonhando, a gente não conversa com as pessoas. Então, essa descoincidência, como eu estava explicando anteriormente, ela pode acontecer de um modo próximo ao corpo físico, que é uma mini descoincidência, e pode ocorrer mais longe do corpo físico, que é o fenômeno da projeção propriamente dito. Coloca aí o próximo não é o próximo slide, não, a próxima figura. Isso. E a consciência, ela pode apagar e não lembrar de nada, e quando ela perceber, ela acorda no extrafísico. Essa figura aí do meio, ela fica meio que um gap, né? A pessoa pode não lembrar desse fenômeno. Aí ela acorda no extrafísico, já fora do corpo, e ela participa de alguns eventos, e nesses eventos ela pode se perceber projetada. Tá? Então, o que a gente coloca como uma grande diferença entre o sonho e a projeção é que na projeção você utiliza a sua capacidade de raciocínio, o seu senso crítico, o seu discernimento, você faz opções. Então, se você teve um sonho em que você fez a sua opção de decidir o que você ia fazer, provavelmente isso não é um sonho. Você não estava sonhando, você estava projetado. Agora, o que é muito comum das pessoas, quando começam a estudar esse fenômeno, é se preocupar com a descoincidência propriamente dita, né? Se eu não vi que eu saí do corpo, eu não me projetei.
Não, você se projeta todos os dias. O detalhe é a lucidez. E o que é muito comum é a gente acordar durante um sonho, né? Então, se acordar na dimensão extrafísica. Então, essa habilidade, ela acontece com todas as pessoas. E por que ela é importante? Por que essa habilidade é importante para a nossa vida? Por que a gente precisa estudar isso para evoluir? Por que a gente, né? Porque as pessoas me perguntam às vezes, Alessandra, você se dedica tanto a estudar isso, por quê? Porque a gente vai na fonte da pesquisa. Nós somos consciências que estamos passando um período intrafísico. A consciência, eu mesmo, a minha realidade maior, não é essa vida intrafísica, Alessandra. Eu sou muito mais. Eu tive outras vidas. Então, uma forma de eu acessar quem eu sou enquanto consciência é através da projeção e da projeção lúcida. Tem uma pergunta aqui, né? A Márcia pergunta: eu sempre converso nos sonhos, então não é sonho? Provavelmente, Márcia, se você está interagindo, se você compreende o que a outra pessoa está falando, se você tem um diálogo, você troca com ela, provavelmente você estava projetada. Quando a pessoa está sonhando, as imagens passam confusas na mente dela e ela não tem essa capacidade de raciocínio. Então, quando a pessoa ela está projetada, ela está usando os atributos daquele veículo mental soma, que a gente falou lá no início, né, da aula, daqueles veículos que a consciência tem. A consciência continua se manifestando, só que não utiliza mais o corpo físico, né? Então, essa que é a grande diferença. Tem uma outra pergunta aqui. Sonho com pessoas que já morreu. Pode ser projeção também? Sim, Gisele. É provável que seja uma projeção. Porque se você interage com uma pessoa e a pessoa, na verdade, ela não está mais com o corpo físico, mas ela continua se manifestando e ela continua com os mesmos pensamentos, com as mesmas emoções. Então, o que a gente leva dessa vida intrafísica é tudo que a gente aprende, as nossas emoções e o nosso raciocínio. Isso tudo a gente leva, tá? Então, é muito provável que sim. Tem uma outra pergunta aqui. Eu percebo que meus sonhos, no horário das 4 horas, eu converso com as pessoas. É Vera, né? Que é o PC Casa, Vera. Então, é provável que você esteja dialogando, conversando, você esteja projetada. Bem, eu vou passar a palavra agora por causa do tempo, né, gente? O tempo... Sim, professora Alessandra, a gente só consegue dar um panorama, mas eu só queria pedir a palavra, Alessandra, porque, veja, na aula que a professora Patrícia Alves e a professora Alessandra colocaram até agora, de modo muito didático, né, parece muito simples, mas são questões, esses dois conceitos que as professoras trouxeram, são questões que podem ajudar a mudar a vida das pessoas. No momento que você percebe, como a professora Patrícia colocou, que existem energias que não são suas, que podem interferir no seu comportamento, gente, isso é uma eureka, é um momento ahá, é um momento que define a vida das pessoas multidimensionalmente, que elas começam a perceber assim, então esse pensamento que eu estou pensando agora, que está me fazendo mal, não é meu? Isso não é simples, isso não é usual, isso não é trivial. Isso a gente construiu aí ao longo de milênios para chegar nesse momento e conseguir entender o conceito de xenopensene, aquele pensamento, sentimento e energia externo a gente. Então, é um conceito que, a partir da vivência de vocês, com esses conceitos que, por exemplo, a professora Patrícia mostrou, pode ajudar a melhorar demais a sua qualidade de vida e entender que existem pensamentos que não são meus, mas eu consigo, por meio das minhas energias, saber quem sou eu, o que eu penso, do que é bom e do que não é tão bom, e o que é o outro. E, a partir daí, tomar decisões. E a professora Alessandra colocou aqui de uma forma muito clara o fenômeno da projeção, que pode ser, né, a gente tem vivências de sonho, que são cerebrais, tem vivências extrafísicas muito mais lúcidas que esta realidade, e tem uma zona cinzenta, que é uma projeção que não é tão lúcida, que a gente fica com dificuldade de discernir. Quem vai dizer para mim que isso é sonho ou projeção? Não é a professora Alessandra, não é o professor Tiago, não é a professora Patrícia, é você que vai ter os ferramentais, a partir das aulas que a gente vai demonstrar aqui, a partir das técnicas, ou mesmo dos livros que hoje você pode baixar gratuitamente da Conscienciologia, encontrar, por exemplo, uma escala de lucidez e entender
Eu estava, por exemplo, 60% lúcido, ou seja, tomando algumas decisões no meu sonho, logo aquilo tem tendência de ser mais projeção do que sonho. Então vejam que a gente está falando aqui de multidimensionalidade de uma forma muito técnica, e o que o professor Maurício vai trazer agora é o que a gente faz com isso, né? Então a gente colocou algumas questões muito práticas. Eu saber o que eu penso e o que o outro pensa, e como isso interage. Eu saber quem eu sou na vida física e quem eu sou na vida extrafísica, e trazer dados para aí. Então esse a gente vê que é um repositório de informações, de dados, para a nossa autopesquisa, não é, professor Maurício? Exatamente, professor Tiago. Ou seja, para responder essa pergunta, né? Então, quem somos, né? Então, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, quais são nossas características inatas, a gente precisa fazer autopesquisa, né? E na aula de autopesquisa, especificamente, a gente quer assim, instigar e ferramentalizar vocês para que vocês possam fazer uma pesquisa muito além da pesquisa convencional, ou seja, fazer uma autopesquisa utilizando a vida do dia a dia como um grande laboratório multidimensional. E com um foco, né? Não simplesmente uma autopesquisa por autopesquisar, mas com um foco evolutivo, né? Próximo slide, professor. Tá? Então, afinal de contas, o que é autopesquisa, né? Tem um conceito, o anterior, acho que pulou um. Volta 2, mais um. Mais um. Isso, tem um delay aqui, desculpe, tá? Mas tem um delay que quando você fala vai, eu vou 2 uma vez. Então, assim, o que é autopesquisa conscienciológica, né? Um conceito importante na autopesquisa conscienciológica é o conceito do laboratório consciencial, porque, diferentemente da autopesquisa e da pesquisa convencional, na autopesquisa conscienciológica nós somos o pesquisador, nós somos o objeto de pesquisa, nós somos o instrumento de pesquisa, ou seja, está tudo na nossa mão para que a gente possa mergulhar nesse autoconhecimento mais aprofundado, mais técnico, mais científico. E qual é o diferencial, então, da autopesquisa via conscienciologia, né? Próximo slide, por favor, Tiago. Qual é o diferencial? O diferencial é exatamente um novo paradigma. Ao invés de a gente estar se autopesquisando intrafisicamente, a gente vai estar utilizando parâmetros multidimensionais. A gente vai estar utilizando os 4 veículos para se pesquisar, então, o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, o psicossoma, o corpo mental, o mental soma. Então, a gente vai estar utilizando esses diversos veículos nas diversas dimensões para poder se conhecer melhor. Então, a gente vai sair do corpo para poder interagir no extrafísico, a gente vai utilizar o nosso corpo energético para interagir energeticamente em qualquer dimensão e poder não só nos conhecermos melhor, mas também fazermos assistência, como trouxe a professora Patrícia, né? E nesse curso, né, nessa aula específica, a gente trará assim, várias técnicas, né? Como que a gente, afinal de contas, pode se autopesquisar. Próximo slide, por favor, Tiago. Então, sempre lembrando do princípio da descrença, né, que apareceu, que está aqui, né, também, eu não acredito em nada, tenho as suas próprias experiências. Então, a gente apresenta diversas técnicas, o passo a passo, ferramentas, planilhas de autopesquisa, para que a gente possa pegar todo esse arcabouço de informações e poder traçar metas, né? Porque, afinal de contas, para que serve a autopesquisa? Você estabeleceu um determinado plano de estudo, está se conhecendo melhor, mas isso serve para quê? Para que a gente potencialize, para que a gente acelere evolutivamente, né? Como que eu posso estabelecer uma estratégia para melhorar, para aumentar assim, meu nível evolutivo, minha lucidez, se eu não sei exatamente onde eu estou, né? O que eu sou nesse momento? Então, é muito importante a gente saber onde nós estamos para que a gente possa traçar metas para onde a gente quer chegar. E uma vez que nós somos produto, né, o resultado das diversas vidas,
Então, somatório de todas as vivências que nós tivemos, tanto aqui no mundo intrafísico, quanto no mundo extrafísico, né? Essa sucessão de vidas construiu o que somos hoje, né? Então, esse é o objetivo da autopesquisa, a gente poder se melhorar, traçar metas evolutivas para sermos consciências melhores, podendo atuar de uma forma mais abrangente, fazendo uma assistência melhor, não só para nós, mas para nossos semelhantes, nossos amigos evolutivos. Tá? Então, essa é só uma pincelada do que a gente pode fazer com a autopesquisa, né? E aí a gente apresenta, além das ferramentas, né, bibliografias, casuísticas, exemplos, mas isso é lá na frente que o professor Tiago agora vai trazer um pouquinho do que é o curso, afinal de contas, né? Vai lá, Tiago. Pessoal, a gente quer agradecer demais assim, a participação de todos até aqui, se mantendo firmes aí e interessados. Várias perguntas aqui, como o da Márcia, que ela falou aqui, deu uma continuidade em relação às vivências supostamente extrafísicas, coloco aqui, supostamente. Professor Ailton, se você puder fazer assim, com bastante síntese, uma resposta aqui para a Márcia dessa relação mais madura possível com consciências de outras dimensões, se puder, em 2 minutos, e daí a gente vai fazer um fechamento e a gente vai colocar uma oferta aqui para esse grupo, né, para as pessoas que participaram do webinar, para participar do nosso curso, esse gostinho de quero mais aí que a gente espera que vocês tenham, possa começar a ser resolvido lá na sexta, sábado e domingo. Então, professor Ailton. O Tiago, antes de passar para o Ailton, eu só queria lembrar assim, que a gente pincelou essas teorias porque nesse curso agora a gente abre um momento para trazer casuística e para as pessoas trazerem os problemas delas e debaterem entre si com os professores. Então, a gente tem muito espaço para discutir as vivências das pessoas e debater. O webinar é 1h30, né? O curso Vida Multidimensional são 8 horas. Então, daí vocês observam o espaço que a gente tem para essas outras dinâmicas. E é importante a participação de vocês, né? Nessa webinar a gente não tem esse espaço, infelizmente, né? Bem pequenininho. Mas vamos lá, Ailton. Vamos lá, vamos falar com a Márcia aqui, que ela trouxe assim, uma informação que é bem importante, né? Mas em que as pessoas estão convivendo com parentes, com relações afetivas, com outras consciências que acabaram de deixar aí a vida, ou deixaram a vida aqui intrafísica, né? Então, é uma prova também vivencial de que não existe morte, né? A gente continua nascendo aí para uma nova dimensão e continua a nossa vida. Inclusive, ela coloca aqui a questão do esposo, a questão da aparência, né? O esposo dessomou ano passado, enfim, ainda tem uma relação afetiva muito profunda, uma vida inteira, muitas vezes, que a pessoa passa com a outra. E essa saída, às vezes, de uma dimensão para outra, deixa ainda, principalmente pela falta de nosso traquejo em lidar com a vida multidimensional, deixa, muitas vezes, algumas questões em aberto, deixa muito rapport, muita puxada, vocês já falaram aí das energias, muitas evocações, quer dizer, chamar com energia aquela pessoa que fazia parte do nosso cotidiano, existe uma saudade principalmente energética, aí nesse sentido. Então, ela coloca aqui que ele conversa muitas coisas de onde ela está, e nem sempre ele apresenta a forma que ele estava nessa vida. Esse nem sempre apresenta a forma, e o fato dela identificar, Márcia, a gente está fazendo aqui uma análise técnica, né? Não estou fazendo uma análise afetiva. Então, o fato dele não estar com a mesma forma, e você identificar, mesmo assim, ainda sendo ele, o que significa na prática? Significa que a nossa memória energética ela é maior do que a nossa memória visual. Então, a gente pode encontrar pessoas que numa vida tinham uma forma e na outra ela tem outra característica. E, mesmo assim, identificá-la por causa das energias e tudo mais, por causa da percepção que nós temos da realidade de ser ela mesma. A pensanidade, o temperamento, aquilo que não muda muito rápido de uma condição para outra. Então, primeiro, você traz aqui essa condição do contato com alguém que já dessomou, que é uma condição
em que a gente precisa aprender a conviver de forma multidimensional, saber se estamos atrapalhando essa pessoa ou se não estamos atrapalhando, mantendo elas aqui perto da gente, né? Porque quando a gente dessoma tem uma continuidade. Essa continuidade é a gente analisar a nossa vida intrafísica, se estudar, se preparar para a próxima, entender do ponto de vista multidimensional aquilo que pode ser melhorado, o que nós fizemos, enfim. Tem o tal do curso intermissivo, que é para isso, que é para a gente estudar e se preparar para uma próxima vida. E tem as coisas que a gente deixa pendente, que o ideal é a gente trabalhar com uma visão mais cósmica, mais ampliada, aquela visão que eu falei no começo, né? Já pensou se a gente se visse de um drone de forma mais ampliada? Então, qual é a forma mais ampliada, num caso de um parente chegado, né, após uma dessoma, ou há um ano dessomado? É a postura de que aconteça o melhor para todos. É exteriorizar as melhores energias, encaminhar, deixar essa pessoa recuperar a lucidez dela, como funciona multidimensionalmente, se ela não teve oportunidade de fazer isso, de assistir um curso desse, ou de fazer um curso desse, de ter essa oportunidade, de ter essa informação de que a vida é multidimensional, que a gente continua, que tem N possibilidades de fazer alguma coisa pós-dessoma. Então, a gente precisa exteriorizar as melhores energias para essas pessoas e desejar para ela um futuro evolutivo, para que ela possa analisar o que ela fez de bom ou de não tão bom assim nessa vida e seguir o caminho dela. Temos que ter autonomia aqui no intrafísico para que as pessoas, quando dessomam, tenham a sua autonomia extrafísica de seguir seu próprio caminho. Então, isso aí que a gente gostaria de responder para você. Mas a prova que você tem de vivência prática é de que a vida não acaba com a morte do corpo físico, né? Perfeito. É a própria experiência que a colega teve, né? O André perguntou aqui de paralisia do sono, o professor Maurício Bottino respondeu. O André também pesquisa no Google Conscienciologia Paralisia do Sono, o IPC Paralisia do Sono, que você vai ter resposta. Cleia, rapport é empatia, conexão, é aquela relação que você tem com uma pessoa específica. A melhor tradução aí, Thiago, desculpa te interromper, do rapport, é chamar com energia. Perfeito. Então, quando a pessoa está no extrafísico, a gente tem mais força energética, então a gente chama mais, a gente atrai mais. Muitas vezes acaba prendendo essa pessoa no nosso rapport, né, nesse chamamento. Perfeito. Você está falando aqui de bioenergias, que é um dos pilares do vida multidimensional. Então, a professora Patrícia apresentou muito brevemente, né, o que é o pensamento, sentimento e energia. Logo, energia não vem sozinha, ela vem carregada de informação, de cognição e de sentimentos. Qual é o rapport que você está fazendo com outras consciências? Qual é o sentimento e os pensamentos? São os mais evolutivos ou não? Então, isso a gente vai debater bastante na aula de bioenergias. Esse curso, pessoal, é sexta, sábado e domingo agora, tá? A gente vai dar um cronograma aqui rapidamente, mas só para dizer assim para vocês que esse curso é uma decisão assim que vocês vão tomar nessa semana. Bioenergias, projeção e autopesquisa. A gente já deu aqui um pequeno banho de loja de cada um desses temas, mas a gente vai conseguir aprofundar nesse final de semana com aulas expositivas, como a professora Patrícia falou, aulas a partir de dados da vida real, a partir de casos que a gente encontra na imprensa, que a gente conhece assim do dia a dia no voluntariado, como professores. E esse curso, aqui para o próximo slide, então ele acontece, voltando, agora fui eu que voltei para mim mesmo, aqui, na sexta-feira agora, sábado e domingo. Então vejam que ele acontece na sexta à noite, sábado de manhã e domingo de manhã. Não é um curso super extenso, mas dentro dessas aulas, além das aulas expositivas, a gente vai ter momentos de debate. E a gente vai, inclusive, diminuir esses debates assim, entre dois professores, para que a gente tenha salas menores, aqui no Zoom mesmo, né, nessa mesma plataforma. Em salas menores, os professores conseguem atender as questões. Então, a gente viu aqui que vocês não tiveram a oportunidade de debater, de falar suas próprias experiências, né, além do chat, mas no curso terão. No curso, os professores veteranos aí estarão junto com vocês nessas turmas de bioenergia, projeção e autopesquisa, e vocês também terão professores que vão acompanhar a turma durante esse final de semana. Pensem assim, num prédio com 3 salas. Então, durante o final de semana, vocês vão, a cada dia, visitar uma dessas salas, com cada um desses professores que vocês já conheceram aqui agora, com o acolhimento do professor Ailton, para debater esses temas da forma mais evolutiva possível. E, gente, a gente queria, assim, além de tudo, né, além de falar um pouco desse curso, o que é o Vida Multidimensional, dizer que ele foi feito, assim, com bastante carinho, bastante cuidado para quem está chegando agora. Então, assim, não se constranja, não tenha vergonha de perguntar. A gente vê que as dúvidas são
super evolutivas. Quando você vocaliza uma dúvida num curso desse, você está ajudando as pessoas, os colegas do curso ali também. Você pode estar ajudando consciências extrafísicas que estão junto contigo, que têm as mesmas dúvidas. Então, foi um curso pensado para o acolhimento de vocês. Então, chegando agora, que querem entender um pouco mais e gostaram do ponto de vista que a Conscienciologia apresenta esses termos, esses temas, e apresenta de uma forma autopesquisística, com um fundo de autopesquisa no final. E para fazer, assim, um mimo, gente, esse curso, assim, ele está muito em conta, a gente pensou também no preço, para ser um curso, assim, para começar no IPC. A gente não se constrange de falar de valor de curso, né? Esse curso está R$130, porque todos nós aqui somos voluntários, então a gente faz esses cursos, assim, para que mais pessoas acessem esse tipo de informação. Nosso trabalho aqui é de esclarecimento. Vocês não estão numa instituição, assim, que guarda segredos, que guarda para si, guarda para os especiais. Não, o nosso negócio é que a transparência. Quanto mais gente fazendo esse curso, mesmo pagantes, mais vocês ajudam a gente a ter mais lives, mais webinar como esse. Esse curso está R$130, mas o Mike vai colocar aqui no chat para vocês um link e um código de 10% de desconto para quem está presente aqui. Então, é R$130 mais 10% de desconto que vocês vão receber. Então, a gente faz, assim, esse convite. A gente não quer que vocês tomem decisões nem apressadas, né? Acho que a gente procura muito em Conscienciologia falar de autorreflexão, de racionalidade, mas também a gente não quer que vocês procrastinem, tá? Vou deixar para depois, eu penso. Não. Se achar que esse curso é interessante para você, fez sentido para você, o link que o Mike vai colocar está aqui, o código que ele colocou está aqui também, façam as suas inscrições. Se vocês quiserem pensar um pouco melhor, tiverem mais dúvidas, a equipe de telemarketing, os voluntários de telemarketing do PC, podem entrar em contato com vocês pelo WhatsApp. A gente vai estar lá no grupo, a gente vai abrir esse grupo uma vez por dia para tirar dúvidas também, no grupo do WhatsApp, a gente manda o link por e-mail também. E qualquer questão, pessoal, qualquer outra questão aí que vocês de primeira vez, ou vocês veteranos tiverem, é só conversar conosco. Professora Patrícia, mais alguma coisa a acrescentar aí para os nossos amigos que participaram do nosso trabalho? Ó, o Mike colocou Vida Multidimensional por Eventbrite, ali você pode parcelar no cartão e tudo mais, coloca aquele código VIDA10 e um chat, e o grupo para o chat. Esse grupo é fechado, a gente só abre ele uma vez por dia para debater as questões e depois a gente fecha, tá? Então não vai ter múltiplas mensagens para vocês. Professora Patrícia, mais alguma questão? Não, eu queria só agradecer a todo mundo e falar assim que esse curso é muito legal porque vocês trazem as contribuições de vocês. A vivência de todo mundo, gente, é muito importante. Na hora que você coloca o que você sente, o que você vivenciou, você vai ver que as outras pessoas também passam por isso. E essa troca enriquece muito a nossa ciência, a Conscienciologia. Porque a gente vê que a gente não está viajando na maionese, não está fora da casinha, é uma realidade da consciência. Então, esse debate é muito agradável e a gente, assim, espera realmente que vocês entrem com tudo, com as contribuições e as vivências de vocês. Tá? A gente agradece muito e aguardamos vocês nos próximos. Perfeitamente. Se algum professor quiser colocar mais uma questão, só respondendo a pergunta do Carmen, no sábado eu tenho compromisso nesse horário, fica gravado? O Carmen, não fica gravado. Esse a gente faz assim, a gente precisa da participação ao vivo, tá? Maura, o valor é R$130 e com o cupom VIDA10 você ganha 10% de desconto sobre os R$130, tá? Por que ele não é gravado? Porque a gente precisa da interação. Talvez a gente tenha uma versão em dezembro desse curso, em novembro a gente ainda está decidindo, provavelmente vai ser dezembro, mas a gente vai ter. Mas o lançamento, a turma 1, turma 01 é agora. Então, se não for um compromisso assim super inadiável, esteja super bem-vinda aí, venha conosco. Professora Alessandra, professor Maurício, professor Ailton, mais alguma questão para a gente aí dar o boa noite pontualmente, praticamente? Tudo certo? Eu vou fazer uma sugestão que as pessoas prestem atenção nessa madrugada, se elas vão ter alguma lucidez extrafísica durante o sonho. Legal. Fiquem atentos aos sonhos de vocês, comecem a registrar, isso é uma coisa bacana, né, Tiago? Que a gente faz, a gente sugere que... Oi? Perdemos Oi, sem querer eu desliguei aqui. A gente sugere que vocês façam registros dos sonhos de vocês, que no fundo vocês vão descobrir que tem coisa que é sonho, mas tem coisa que é projeção também.
E isso é bem legal, né, Alessandra? Porque o curso é sexta, sábado e domingo. Então, vocês vão ter 2 noites entre o curso, de sexta para sábado, sábado para domingo, para deixar os amparadores interagirem com vocês na noite também. Então, vocês vão ficar vivenciando e trazendo essas experiências da noite para a gente poder debater durante o curso. Eu só queria colocar a questão assim para dar o boa noite final, a importância das técnicas, das ferramentas, né? Muitas vezes a gente está experienciando diversas vivências, mas não sabe nominar, não sabe o que fazer com elas. Então, assim, a importância de você fazer um curso que foi desenhado para isso, exatamente você poder dar nome aos fenômenos e poder aproveitar ao máximo de uma forma pró-evolutiva, né? Então, obrigado e sejam bem-vindos. Para Ailton, para a gente Eu fechar. queria falar assim, na esteira da proposta aí da Alessandra e da Patrícia, que a pessoa colocasse uma lente, botasse um óculos dessa vida multidimensional. Como é que seria aí minha vida multidimensional? Então, o convite é esse. Para os que vão participar no curso, melhor. Aproveitem, comecem a botar esse óculos agora e só vamos tirar para avaliar no domingo. Como é que foi essa vida aí multidimensional nesses dias até o domingo, né? Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no próprio domingo. E para os restantes que não puderem, por uma questão de agenda, por questão de possibilidade de participar do evento, que eles coloquem essa lente da vida multidimensional, anotem isso, façam uma correlação e afirmar que nós estamos aqui à disposição, né, Tiago? O curso terão várias versões e vamos continuar aí com um grupo de professores. Teremos aí o prazer aí de receber vocês a qualquer momento para debater esse assunto tão importante no nosso dia a dia quanto a nossa vida monodimensional. Então, ele é tão importante quanto. Então, caiu o convite. Para só tirar a dúvida do Nils Petersen, você coloca o código, você coloca inscrever-se, daí lá em cima, no inscrever-se, no Eventbrite, vai ter, adicione seu código promocional, vida 10. E a Vera encerrou aqui dizendo, gratidão, amém. Vera, a gratidão é nossa, assim, a gente vive para fazer isso, sabe? Isso é parte da nossa programação de vida. Isso não é eufemismo, não é um exagero. A gente nasceu para fazer isso aqui também, tá? Então, a gente é super grato de ver 81 pessoas até agora. A gente passou 3 minutos, perdemos um pouco aí a nossa pontualidade, mas a gente é muito grato pela participação de vocês aqui e isso dá motivação demais para a gente. Pessoal, nos vemos no curso, hein? Sexta, sábado e domingo, estaremos todos lá, tá bom? Qualquer dúvida, chat do WhatsApp, manda e-mail, procura a gente que a gente encontra vocês aí, vem para o curso conosco. Vida Multidimensional, sexta, sábado e domingo, 2, 3 e 4. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite.